Aqui estudar, tá, rapidinho, os principais pontos do SUSP, né, a Lei 3.675, e um pouquinho também do PNSPDS, tá? Que é a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, a gente vai passar pelos principais pontos que podem cair na sua prova. Então, vamos lá. Pessoal, o que essa lei institui? Ela vai tratar do SUSP, né, e da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Na verdade, ela cria, né? Cria a Política Nacional. E ela institui o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Vamos lá, qual a finalidade desse sistema, pessoal? Lógico, se a gente está tratando de segurança pública, a finalidade é a preservação da ordem pública e a proteção das pessoas e do seu patrimônio. Beleza? É o objetivo. Como é que é feito? Vai ser a atuação conjunta entre os órgãos, por exemplo, polícias, né? Atuação conjunta, coordenada, integrada entre os órgãos da segurança pública, né? Lá previsto no artigo 144, mas também vai ter a participação de outros órgãos, tá? Da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, sempre com a questão de uma articulação com a sociedade. Beleza? Então é sempre dessa forma. Professor, só retomando o que está previsto na Constituição. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Professor, quem vai estabelecer a política nacional, que é o PNSPDS? É a União. Compete à União estabelecer a política, porém, né, todos esses órgãos vão articular, vão trabalhar em conjunto. Porém, a União estabelece a política nacional da segurança pública e defesa social, tá? E aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer as políticas nos seus territórios, tá bom? Olha essa questão que caiu aqui na Selecom, ó, recente, 2022, ó. Rakitic, pelo amor de Deus, P. Rakitic é estudante de curso de pós-graduação em segurança pública e deve realizar um trabalho sobre a divisão de competência entre os entes federados. Nos termos da Lei 3.675, estabelecer a política nacional de segurança pública e defesa social compete a quem? Quem que vai estabelecer? Foi quem a gente estudou? Quem é que vai implantar ali a política nacional de segurança pública, hein? Quem vai estabelecer a política? Ó, compete à União, pessoal. Então, vocês prestem bastante atenção nessas questões conceituais. Aí é ler a lei e entender como é que você vai resolver as questões, tá? Vamos aqui continuando. Outro ponto que pode cair na sua prova é o artigo 4º, que ele vai falar dos princípios da política, né? Questões de prova geralmente costumam cobrar princípios, objetivos, conceitos, tá? Vamos lá, rapidinho, faz uma passagem. Primeiro princípio, respeitar as leis, respeitar o ordenamento jurídico, né? E os direitos e as garantias das pessoas, primeiramente, antes de tudo. Segundo, você tem que valorizar e reconhecer profissionais de segurança pública. Tem que ter uma política de valorização. É isso que a lei diz. Proteger os direitos humanos, tá? Respeitar os direitos das pessoas. Ele também fala que é um princípio a questão do foco na prevenção e no controle de infrações penais. Então, o foco, a eficiência na prevenção, atitudes preventivas para evitar infrações penais. Professor, mas é só a prevenção? Não, ele também fala na eficiência na repressão, né? Na apuração das infrações penais. É um princípio também, que é previsto aqui nesse artigo, a questão da redução de riscos em situações de emergência e desastres que vão afetar a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Então, dá um focozinho em relação para evitar desastres, né? Perfeito. Outro princípio importante, participação e controle da sociedade. Bacana? Então, fazer políticas em que forma que existe o controle social também. Participação da sociedade para estabelecer essas políticas. Outro princípio importante é, até eu destaquei aqui, ó, resolução pacífica de conflitos. Tá? Então, de forma pacífica, tentar resolver os conflitos. Uso comedido e proporcional da força. Detalhe, nós estamos falando de princípios, não vamos confundir. A questão pode te dizer que isso aqui é um objetivo. Não, aqui é um princípio. Uso proporcional da força. Proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Tá? Ó, cuidado, publicidade das informações não sigilosas. Professor, sempre prezando pelo princípio da transparência.
tá? Sempre prezando pelo princípio da transparência. Então, se a informação não é sigilosa, respeitar o princípio da publicidade, tá? Professor, é importante a gente promover a produção do conhecimento sobre a segurança pública? Sim, de forma que as pessoas se capacitem, conheçam mais sobre os aspectos da segurança pública. Então, a produção de conhecimento sobre segurança pública. Outro princípio, ó, sempre prezando pelo princípio da eficiência, otimização de recursos humanos, financeiros, durante a elaboração das estratégias. Simplicidade, informalidade, tentar entregar o produto da maneira mais rápida. Economia procedimental, celeridade no serviço prestado à sociedade, tá? Nada de muita burocracia. Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. Então, os poderes têm que estar em constante conversa para tentar resolver aquele problema da sociedade relacionado à segurança pública. A gente observa que também existem relações dentro do Estado em que os poderes eles conversam para tentar dar uma solução aos problemas. Transparência, né, e a questão da prestação de contas, tá? Importante também. Tá lá, é um princípio relacionado aí previsto no artigo 4. Agora, nós vamos estudar, ó, presta atenção, a gente estudou aqui os princípios, não foi? Do plano, da política, artigo 4. Agora, você tem que dar uma lida depois, né, após essa aula, nos objetivos da política, para não se confundir na hora da prova, né? Os objetivos, geralmente, pessoal, eles começam com verbos ali, né? Geralmente os verbos no infinitivo, incentivar, fomentar, apoiar, estimular. Já os princípios, ó, geralmente são substantivos. A proteção, né? O respeito, ó, tudo isso aqui são substantivos. A eficiência, ó, eficiência, eficiência, eficiência. A participação, a resolução, o uso. Então, geralmente são substantivos. A publicidade, a proteção, a promoção. Os objetivos, geralmente, eles começam aqui com verbos no infinitivo. Ó. Apoiar, incentivar, estimular. Beleza? Isso aqui talvez ajude vocês na hora da diferenciação. Tranquilo? É uma forma de você fazer uma análise aí. São objetivos do plano. Vamos lá. Da política. Fomentar ações estratégicas e operacionais. Apoiar ações de manutenção da ordem pública, né? Da incolumidade das pessoas, sempre também colocando a questão do meio ambiente, ó. Incentivar medidas para modernização de equipamentos, importante, né? Padronização de tecnologias. Estimular e apoiar realizações de ações de prevenção à violência e à criminalidade. Beleza? Com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis. Então, aqui é uma prioridade, tá? É uma prioridade na questão desse combate aí de ações de prevenção. Em relação à morte, né, que levam crimes que levam relacionados à letalidade dessa população, da jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis. Importante, ó, fomentar, apoiar, incentivar, estimular. Isso aqui são objetivos. Promover a participação dentro dos conselhos de segurança pública. Estimular, olha aí, ó, a produção e a publicação de estudos, tá? A formulação e avaliação de políticas públicas. Promover, ó, a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública. Grava bem essa palavra. Interoperabilidade dos sistemas. Vamos lá, ó. Professor, outro objetivo, incentivar. Incentivar e ampliar as ações de prevenção, aumentar a questão da prevenção do controle de fiscalização relacionado aos crimes transfronteiriços, né, que passam aí das fronteiras brasileiras, já entrando em outros países. Então, ampliar ações de prevenção, controle, fiscalização e repressão também relacionados a esse crime. Professor, é importante também, e é um objetivo previsto aqui, ó, o intercâmbio de informações de inteligência, troca de informações de inteligência para tentar ali pegar um criminoso, integrar e compartilhar informações de segurança pública, prisional e sobre drogas. Geralmente as polícias, elas têm um sistema integrado, né? Uma polícia militar com a polícia federal, de forma que são sistemas que
eles compartilham esses sistemas para melhorar na segurança pública, tá? Padronização, né, capacitação, qualificação de profissionais da segurança pública, muito importante também isso, né, sempre respeitando as especificidades de cada força, as diversidades regionais, muito importante também. Essa questão, pessoal, das diversidades regionais é muito importante também, tá? É um ponto que tem que ser dado enfoque, beleza? Tentamos padronizar as formações, porém, sempre respeitando as especificidades e as diversidades regionais. A gente sabe que o Brasil é um país enorme e existem diversas culturas, porém, a gente pode padronizar algumas coisas básicas, beleza? Mas sempre respeitando as diversidades regionais, tá bom? Fomentar o aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento de medidas restritivas de direito, ou seja, tentar trabalhar mais em cima de penas que sejam alternativas à prisão, né? Não é colocar todo mundo na cadeia que vai resolver o problema, não. Ele estimular esse aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento de medidas restritivas de direito, penas restritivas de direito, no lugar daquelas de privativa de liberdade, e colocar penas alternativas à prisão. Então, quando ele diz fomentar, nós vamos tentar fazer aquilo, nós vamos colocar em prática, vamos estimular, tá? Então, penas alternativas à prisão. Outra, também é objetivo, aperfeiçoamento dos regimes de cumprimento de pena restritiva de liberdade em relação à gravidade dos crimes que foram cometidos. Então, é importante que isso aqui é um objetivo também. Humanização do sistema penitenciário, professor, é um objetivo. Ó. E outros ambientes de encarceramento. Também ele colocou como objetivo estudar, pesquisar, publicar, né, sobre a questão sobre políticas de enfrentamento às drogas, né, redução à política de enfrentamento às drogas e de redução de danos relacionados aos usuários de drogas, aos grupos sociais que convivem, né? Então, também é um objetivo, ó, fomentar, incentivar estudos, fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado, né? E à corrupção também. Importante, isso aqui pode cair na sua prova. Esse combate, tanto à corrupção ao crime organizado, né? Fomentar ações permanentes é um objetivo. Mecanismo de monitoramento também. Fomentar, estabelecer, colocar mecanismos de monitoramento de avaliações dessas ações que forem implementadas, tá? Próximo. Ó. Professor, objetivo demais. Cara, é o seguinte, é ler e reler, ler e reler, ler e reler. Já deu bizu aqui, é ler e reler. Promover, olha lá, ó, objetivo sempre com aquele infinitivozinho. Ó. Promover uma relação colaborativa com os outros órgãos da segurança pública e até mesmo com o sistema judiciário. Para construir estratégias, desenvolver ações que sejam necessárias para alcançar as metas. Estimular a concessão, professor, de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade. Sempre colocar, estimular aquele grupo das pessoas, né, vulneráveis, né? E sempre estar estimulando essa concessão dessas medidas protetivas em favor dessas pessoas. Mecanismos de proteção dos próprios policiais, dos próprios agentes públicos que compõem o sistema, é importante, né? Dos seus familiares também, ó. Seus familiares, isso aqui é um objetivo, é estimular a criação desses mecanismos. Estimular, incentivar elaboração e o que, professor? A execução e monitoramento de ações nas áreas de valorização profissional de saúde, qualidade de vida, a segurança do servidor, né, que compõe o sistema. Não é só colocar coisas para eles fazerem, mas também alguma coisa que valorizem, né, deixe ele um servidor com qualidade de saúde mental tranquila, de forma que ele se sinta seguro, valorizar a vida também do servidor, né, a segurança do servidor. Então, também é um objetivo. E priorizar políticas de redução da letalidade violenta, né? Então, políticas que sejam menos violentas. Fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e de homicídios, ó, para a gente tentar dar solução mais a esses casos. Então, vamos fortalecer os mecanismos de investigação quando acontece um crime hediondo e homicídios, tá? Fortalecer fiscalização de arma de fogo, tá? E munição, para reduzir essa violência armada. Fortalecer as ações de prevenção e repressão aos crimes cibernéticos, está acontecendo demais.
E vamos resolver uma questão agora, né, recente, 2022, ó, que cobrou que você soubesse um princípio e um objetivo. Quer ver? Ó? Com base na Lei 3.675, responsável pela organização dos órgãos responsáveis pela segurança pública, criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Ele diz, e do sistema são, respectivamente, um princípio e um objetivo. Então, vamos lá. Ó. Ele quer que seja um princípio e um objetivo. Vamos lá? Ó, se você observar aqui, pessoal, ó, uso comedido e proporcional da força. Lembra lá, ó? Uso comedido e proporcional da força. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Acho que eu passei, né? Ó, isso aqui é um princípio, né? Tá vendo, ó? Uso comedido e proporcional da força é um princípio. É um princípio, né? Que é o uso proporcional da força. Fomento. Professor, ele colocou o verbo não, mas dá para a gente lembrar que tem muita palavra fomentar, estimular. Isso aí é mais objetivos, né? Fomentar, incentivar ações permanentes, ó. Combate ao crime organizado e à corrupção. Então, isso aqui é um objetivo. Então, aqui já vai o gabarito letra D de dado. Bom? Importante que você saiba disso aqui, tá? Beleza. Gabarito dessa questão, letra D. Vamos estudar o artigo 8º? Bora. No artigo 8º, ele vai falar dos instrumentos para a implementação da política. Professor, como é que eu vou implementar essa política que o senhor acabou de falar aí, né? Da segurança pública? Vamos lá. Como é que você vai implementar? Quais os meios, quais os instrumentos? Vamos fazer planos de segurança pública, que ele fala aqui no inciso 1º. O Sistema Nacional de Informações de Gestão de Segurança Pública Social, o que é que vai incluir nesse Sistema Nacional? O SINAPED, tá? Que é o Sistema de Acompanhamento e Avaliação de das Políticas de Segurança Pública. O SINESP, que é importante, ó. O SINESP, que é um sistema de informação. Então, os policiais utilizam muito o SINESP, né? É um meio de instrumento para a gente implementar essa política. Então, o SINESP, né, que é o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, traz informação prisional do cara, número de arma, rastreabilidade de armas e munições, material genético, digital, drogas, tudo está incluso nesse sistema, tá? Ó, tem o CIEVAP, que é o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, o RENAESP, que é uma rede nacional de altos estudos em segurança pública, RENAESP, e o PROVIDA, né? PROVIDA é um programa que é instituído aí para a qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, né? PROVIDA tem consultas com psicólogos e tal, programas para deixar o servidor público tranquilo, né? Então, é o PROVIDA, ele faz parte aí do Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública. São instrumentos para a implementação do plano, tá? Outros instrumentos, ó. Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Também está incluído, né? Está incluído aqui também. Olá. Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, que são meios e instrumentos para implementação. Mecanismos formados por órgãos de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública. Então, por exemplo, crimes, né? Contra a administração pública. Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, tá vendo? Ó? Então, dois pontos importantes, homicídios de jovens e um plano também relacionado ao enfrentamento de violência contra a mulher. Beleza? Importante. Tá incluso dentro do plano. Então, são os instrumentos, ó, não decorem, instrumentos. Aí você vai lá, Plano de Segurança Pública e Defesa Social. Tem o Sistema Nacional de Informações de Gestão de Segurança Pública, que vai incluir o SINAPED, o SINESP, né?
o CIEVAP, valorização profissional, o RENAESP, que é estudos em segurança pública, olha o EdEstudo, ó, estudo em segurança pública, e o Provida também. Lembrem do plano de enfrentamento de homicídio de jovens, mecanismos de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração, beleza? O Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, beleza? Importante tudo isso aí. Agora a gente vai entrar, pessoal, a gente saiu um pouquinho ali dessa questão dos instrumentos para a implementação da política, vimos aí princípios e objetivos. Agora a gente vai entrar no plano que provavelmente deve cair na sua prova. A diferença, quem são os integrantes? Integrantes, ó. Quem são os integrantes? Operacionais. E quem são os integrantes operacionais? Quem são os integrantes estratégicos? Né? Do SUSP, do Sistema Único. Importante você saber diferenciar. Operacional é o cara que está na linha de frente, né? Linha de frente. Beleza? O estratégico é mais o governo, né? A União, os estados. Então, ó, quem são os integrantes estratégicos? É o pessoal que vai elaborar as estratégias, os poderes, né? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, de acordo com os poderes executivos, né? E também o Conselho de Segurança Pública dos 3 entes federados também faz parte dos integrantes estratégicos. Já quem são os integrantes operacionais? O pessoal da linha de frente, ó. Polícia Federal, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Guardas Municipais, olha lá, ó. Órgãos do Sistema Penitenciário, Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, tá? Também o pessoal da PFOS aí, Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp também, Secretarias Estaduais de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC. Todos são os órgãos operacionais da linha de frente, tá? Então, as guardas municipais, ó, elas entram dentro dos integrantes operacionais. Professor, e a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, também entra. Agentes de trânsito e guarda portuária também. No artigo 29, ele vai falar o seguinte, professor, vamos falar um pouquinho como é que vai ser avaliado essas políticas? Quem vai avaliar? Quem acompanha? É isso que a gente vai... Ó, foram implementadas as políticas, colocaram lá os princípios, os objetivos, os poderes vão implementar. Vimos quem são os integrantes que realmente estão na linha de frente para colocar em prática essa política. E vimos os integrantes estratégicos, quem é o pessoal que é o cabeça, né? Quem vai elaborar, o que é que deve ser feito. E agora a gente vai entender no artigo 29 o processo de avaliação dessas políticas. Quem vai avaliar essas políticas? Essa avaliação, pessoal, ela deve contar com a participação de quem? Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, os conselhos mesmo de segurança pública, tá? Agora, essa avaliação deve contar com a participação desses representantes. Agora, cabe ao Poder Legislativo acompanhar as avaliações do respectivo ente federado. Então, é o Poder Legislativo que vai fazer acompanhar as avaliações do respectivo ente federado, dessa implementação da política de segurança pública, tá? Agora, tem uma questão que eu acho que pode cair na sua prova, que é justamente a diferença entre a corregedoria, né, os órgãos de correção e a ouvidoria. Importante. Vamos falar um pouquinho de controle e transparência. Lá no artigo 33, ele fala da questão do controle interno. O que seria esse controle interno? Professor, o controle interno é feito lá pelos órgãos de correição. Eles têm autonomia, tá? Esses órgãos de correição, a corregedoria, dentro daquele órgão, ele vai realizar processos, vai apurar a responsabilidade funcional do servidor, né? Como é que eles fazem? Eles podem instaurar sindicância, um PAD, né? Proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades da segurança pública. Então,
Quem faz isso são os órgãos de correição, controle interno. Vocês não podem confundir com a ouvidoria. Está lá no parágrafo único do artigo 34. A ouvidoria, na verdade, ela é responsável por receber as denúncias. O pessoal de fora, o público externo vai lá, né, liga. Então, a ouvidoria ela compete o recebimento e o tratamento de elogios, sugestão, mas críticas também, representação, denúncia de qualquer pessoa, tá? De qualquer integrante do SUSP. E ela encaminha, né, aquela denúncia, tá, para as providências legais e dá a resposta, logicamente, ao requerente, a pessoa que requereu essas informações, que fez essas denúncias. Então, a ouvidoria é uma coisa e os órgãos de correição aqui, ó, são outros. Decorem não, pessoal, mas aprendam o conceito. O que é a diferença de um órgão correicional? Ele é responsável por realizar processo, sindicância, apurar a responsabilidade do servidor. Já a ouvidoria compete ao recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões. Não esqueçam disso aí, tá bom? A União, os estados, o DF, os municípios, eles devem instituir o quê? Órgãos de ouvidoria. Tem que instituir órgãos de ouvidoria. Tem que ter autonomia e independência no exercício de suas atribuições, tá? Olha essa questão que caiu em 2022 sobre esse assunto. Heinrich Kafka foi designado para presidir a Comissão de Processos Administrativos Disciplinares da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nos termos da Lei nº 13.675, o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, olha lá, ó, a apuração de responsabilidade funcional por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar. Quem é que vai fazer isso aí, pessoal? É a ouvidoria ou é o órgão de correição? São os órgãos de correição, tá bom? Cabe aos órgãos de correição praticar isso. Olha essa outra questão aqui também, 2022. Ó. Top é dirigente de organização não governamental e participa da análise de situações dos presídios espalhados pelo Brasil. Sendo informado da constituição do Sistema Único de Segurança Pública, foi necessário ampliar o seu raio de atuação. Nos termos da Lei 13.675, o acompanhamento público da atividade policial compete ao órgão que vai realizar o recebimento e o tratamento de representação, elogio e sugestão. Quem é que vai fazer isso aqui? Representação, elogio e sugestão de qualquer pessoa sobre as atividades dos integrantes do SUSP é a ouvidoria. Aqui sim seria a ouvidoria, beleza? Então, gabarito dessa questão, letra A. Vamos prosseguindo aqui, professor. No artigo 39, ele vai falar da questão do currículo, da grade curricular dos profissionais de segurança pública, a matriz curricular nacional. É um referencial teórico para estudo, né, metodológico, de avaliativo para as ações de educação. E tem que ser observado essa matriz, tá? Mas desse artigo 39, que vai falar da educação aos profissionais de segurança pública, o parágrafo 1º ele traz uma coisa muito importante. Ele diz que essa matriz curricular ela é pautada nos direitos humanos. Em qual princípio? No princípio da andragogia. Eita, professor, isso aqui já foi tema de prova. E teorias que focam no processo de construção do conhecimento. Tá? Olha como foi cobrado ó, essa questão. Também, 2022. Michael realizou doutorado em segurança pública, cursado em universidade norte-americana, tendo seu título registrado no Brasil. Então, ele realizou doutorado, né, em segurança pública em universidade norte-americana. Após contatos com instituições universitárias brasileiras, moldou vários cursos de extensão e especialização em segurança pública e apresentou seus projetos para os entes da federação. Nos termos da Lei 3.675, a matriz curricular ela é pautada nos direitos humanos.
nas teorias que focam os processos de construção do conhecimento e nos princípios da... Olá? A gente viu que é pautada nos direitos humanos, mas essa construção desse conhecimento é baseada em qual princípio, pessoal? O princípio da andragogia. Vendo, ó? Olha lá, andragogia, acabamos de estudar, tá aqui, ó. Vendo? Parágrafo 1º, artigo 39. Ah, professor, então bacana, né? Isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são minhas apostas para provas que caiam SUSP, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Professor Muniz. De maneira rápida, objetiva, façam a leitura e resolvam questões que vocês vão se dar bem. Até mais, até a próxima.